só o que você vê. Existem muitos sentimentos, desejos, emoções, lembranças que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. Você tem medo de quê? Medo, que vem do latim meto, é um sentimento de grande inquietação diante da noção de perigo real ou imaginário. Você tem medo de quê? Esta é a Lia. Ela tem 6 anos de idade e está tentando dormir, pois amanhã cedo tem escola. Neste momento, Lia tem medo do que pode vir debaixo da cama, do que pode aparecer dentro do armário e do que pode surgir da fresta da janela. Lia tem medo de tudo isso. Às vezes, Lia gosta de ouvir histórias que dão medo. Olha o que aconteceu com a Salomé! Eu sou a bruxa Salomé! Acabei de perder o meu pé! Quantas vezes os pais e as mães precisam sempre estar repetindo a mesma história do lobo mau? Faz tanto medo a elas, mas elas gostam de viver esse medo. Porque faz parte da vida delas. Elas crescem como crianças, elas vão crescendo, transformando a sua personalidade a partir desse medo. Os personagens que as crianças têm mais medo, eu acredito que seja o Boitatá, o Vô Sem Cabeça, a Cuca, o Saci. A literatura provoca um medo bom. O que é o medo bom? O medo bom é aquele medo que gera o prazer. Pelo medo, a criança se sente desafiada a resolver, por exemplo, situações que aparentemente seriam insolúveis. Mas não é só a Lia que gosta de histórias que dão medo. Renato e Dani estão esperando o filme O Pesadelo da Múmia 8 começar. Dani tem medo que o namoro deles acabe. Tem medo do cabelo branco que acabou de nascer. Tem medo de não ser aceita na entrevista de trabalho. Renato tem medo de ser demitido. Medo de ficar com o Dani o resto da vida e de um fio de cabelo branco que acabou de nascer. Mas a partir de agora, eles vão sentir medo de O Pesadelo da Múmia 8. Prazer de sentir medo? Eu não tenho prazer em sentir medo. Não sei se eu diria bem um prazer, assim, mas eu acho que as pessoas pagam pra ver filme que sente medo mais pelo suspense. Olha, não há prazer em sentir medo, há prazer em ver um bom filme de terror, pelos sustos que tu sabe que não são verdadeiros. Prazer em sentir medo, eu acho ruim sentir medo. E depois desse filme eu tô com medo até de escuro, eu acho. Na vida real é diferente, vai ser uma coisa que vai atingir a ti mesmo e que pode trazer depois consequências que ninguém espera, né? Que o filme, tu sabe que tu acabou a sessão, acabou o filme, aquilo lá foi embora, e tu pode ir pra casa, pode continuar a tua vida e nada vai mudar. Agora, quando tu sente alguma coisa que tu realmente tem medo, por exemplo, a solidão, assim, se tu ficar só, tu sabe que não vai acabar tão fácil, aquilo ali é verdadeiro, agora o filme não. O filme é bom e passa logo, eu tô pagando por isso, né? Minha vida é triste, porque essas coisas não tem como evitar, assim, a gente... Não depende da gente. Eu acho que um pouquinho de adrenalina às vezes não faz mal a ninguém. O medo que já gerou diversas histórias é o medo da natureza. O medo do mar, por exemplo, não é de hoje. Nos contos babilônicos, no Gênesis, nos mapas antigos, vemos a presença de terríveis monstros marinhos que representavam perigos obscuros para os corajosos navegadores. O medo nosso sempre existiu.
as pessoas tinham medo do desconhecido, é um medo natural, o medo do desconhecido. Para dizer a verdade, eu diria que no início da carreira teve poucos momentos, mas teve um momento realmente que eu tive medo do mar. A partir do momento que você vai passando os anos no mar e vai convivendo em várias situações, né, você naturalmente vai tendo um domínio muito maior sobre esse medo. Todo mundo tem muitos medos, né? Acho que o medo que as pessoas têm, que eu tenho pessoalmente, é o medo de não realizar aqueles planos que a gente faz para a vida, né? Muitas pessoas vivem de vencer o medo no seu dia a dia. E muitas pessoas vivem um dia a dia melhor vencendo o medo. Nós chamamos de medo essa reação de adaptação ao perigo. E o mais importante é lembrar que nunca nós ficaremos sem medo. Isso não é adaptativo. Se nós sentirmos o medo, ficarmos por ele imobilizados, perdermos nossa funcionalidade, nossa qualidade de vida, a nossa vida para, temos um prejuízo imenso, e uma boa parte da vida perde o sentido, o nosso alcance fica menor. Meu nome é Ângelo, eu estou aqui prestando depoimento, sendo uma das pessoas que já teve o fim do pânico. De repente me deu uma angústia assim, mal-estar, né? Parecia que ia desmaiar. Aí, caramba, que isso? Aquela aflição, né? Me retirei do banco, vim embora, aí procurei o médico. Então eu pensando em poder passar mal na rua, eu já não saía, ficava em casa. Sozinho, nem pensar, fim do pânico. Pânico, medo de quê? Medo de uma coisa imprevisível, né? No caso é imprevisível. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa comigo, eu não sei. Ia lá fora, pegava um ônibus e saltava no outro ponto. E dava uma aflição e vinha embora. Disse que eu voltava lá para ele, pegava o ônibus, saltava no outro ponto. E fui descendo. Lógico que eu cheguei lá embaixo, do sítio para voltar foi difícil. Mas eu voltei outra vez. E voltei. A gente sente medo do que existe e do que não existe. Mas será que todo medo não tem um pouco de invenção? Isso faz parte da dimensão subjetiva. Só olhando debaixo da cama para ter certeza. Existe uma explicação científica para o que acontece dentro do nosso corpo quando sentimos medo. Só que cada um de nós tem medo de coisas diferentes. E o medo é de não ver o mundo feliz. Eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo que o pessoal não pensa que eu tenho medo. Só eu que eu tenho medo, é isso. Eu tenho medo de barato. Muito medo. Eu tenho medo do escuro. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de ficar só. Tem medo daquele quem corta a cara, tem medo de assalto, né? De assalto. Sequestro e de assalto. Tenho medo de fantasmas. Tenho medo de Avião. perder emprego. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Minha mãe, meu pai. De barato. O medo, eu perder a minha estabilidade familiar, ficar só. E eu não tenho medo de nada, porque eu tô com Deus. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer cedo demais. Medo que eu acho que é o que todo mundo tem, da morte. Claro que alguns medos atingem muitas pessoas. Mas cada um encara do seu jeito. Vamos ver agora alguns dos medos mais populares da atualidade. Vamos começar pelo o medo das drogas. Eu tenho uma filha de 18 anos e tenho uma filha de 13 anos. E a minha grande preocupação, quando a mais velha entrou na adolescência, era que ela se envolvesse com droga. Porque eu acho que a coisa mais difícil ainda é a pessoa encarar que o filho está usando droga e tentar ajudar. Porque o medo de saber que o filho usa droga também é muito grande. Amar não é botar no colo e fazer cafuné só, entendeu? Amar às vezes é você dizer não na hora difícil. E que o jovem tem a convicção de que o seu não vai ser não. O medo da droga, eu acho que ele é construído socialmente, historicamente. Porque no Rio de Janeiro, atualmente, chega a 50%, 70%
a criminalização do adolescente pobre por uso ou algum outro tipo de envolvimento com a questão das drogas. Aqui tem uma discussão mais ampla sobre o que são drogas, o que é usuário, o que é o tráfico e quem que é traficante. Será que a gente pode pôr no mesmo saco um garoto de 12 anos que está vendendo um papelzinho de maconha do traficante internacional que tem bilhões de dólares e lava o seu dinheiro nos bancos da Suíça? Tudo aconteceu assim, né? Eu perdi a minha casa e aí nós fomos para a rua. Minhas filhas acostumaram com o pessoal de rua e começaram a sair para a rua, a cheirar cola, a fumar pedra, a fumar, como é que se fala, maconha, se viciar, enfim, né, nos vícios. Na época eu fui buscar ela e acho que não soube dialogar, não conversei, muitas coisas eu deixei quieto. Então agora eu acho que eu conversaria melhor, expunha melhor, e fazia ela entender certas coisas que na época eu não fiz, agora eu sentaria e conversava. De mãe para filha, que acho que foi o que ficou faltando, com certeza. Eu acho que o problema é quando esse medo fica uma coisa muito grande, né, que a gente pode até dizer uma demonização da questão das drogas, que aí é um controle pelo terror, pelo medo, e não pelo uma coisa mais educativa, preventiva, pelo entendimento do que é a droga, como é que ela age no seu corpo, quais são os efeitos que ela tem, e quais são as alternativas também que você tem para enfrentá-la. Muitos outros medos acabam sendo incluídos no medo das drogas. Será que quando falamos do medo das drogas, estamos nos referindo somente às drogas? Ou tem outras coisas que vêm junto? Além do medo das drogas, outro medo bastante conhecido é o medo de doença. No século XIX, houveram várias epidemias de varíola e febre amarela no Brasil. O medo da varíola e da vacina que a combatia gerou inclusive uma revolta no Rio de Janeiro em 1904. Já o medo da gripe espanhola assolou a cidade no começo do século XX. O medo da meningite veio meio século depois, nos anos 70. Finalmente entramos no século XXI, combatendo a AIDS e, é claro, o medo que ela desperta. As campanhas inicialmente, elas trabalhavam em cima do terror. Muita gente acredita que amedrontando as pessoas, a gente faz com que elas se protejam. E isso muitas vezes acontece ao contrário. Você vai conhecer agora onde vive o grupo de risco da AIDS que mais cresce no Brasil. Converse com seu marido. AIDS acontece nas melhores famílias. As campanhas hoje, elas fundamentam sua ação nas ações de prevenção. Quem é você? Eu sou consciência, olha como eu tô pesadinha. Mas o que foi que eu fiz? Trenzinho pra lá, boquinha da garrafa pra cá, e na hora H bebeu, esqueceu da camisinha. Mas é que eu tava lá no baile. Tem que usar a camisinha, tá pensando que é super-herói? Tem que usar. Foi mal. Tudo bem, amanhã nós três conversamos. Nós três? Eu, você e seu juízo. Que aliás é pequeno, você ainda faz questão de deixar em casa, né? Sem camisinha, nem pensar. É porque você tá diante da morte. Você tá ali agora. É ela ou eu. Ou é a vida ou a morte. Você tem a opção. Ou você escolhe por viver melhor, ou você se entrega. Eu fiz a opção de viver. Eu não vou deixar que um vírus tão pequenininho tome conta de mim. Combatendo o medo, Rosa Maria combate também a doença. Com vocês, o medo que é campeão de audiência. O medo do fim. A Ordem do Templo Solar, a Casa de Javé, a Igreja dos Subgênios, acreditavam que o mundo ia acabar antes de 2002. Só que o mundo não acabou. As profecias de Apocalipse não causam o fim do mundo, mas podem causar muitas outras coisas. O medo pode ser maior que sua causa? O medo pode causar. E causa mais medo, e causa ainda mais medo. Qual é o limite? Às vezes a solução pode ser muito simples.
cidades nasceram e floresceram oferecendo espaço para a liberdade, ascensão social e segurança. Costumava-se dizer que o ar da cidade tornava o homem livre. Será que ainda é assim? Medo eu não tenho, mas eu também não me sinto 100% seguro andando nas ruas, seja de carro, de bicicleta, de moto. Ah, eu tenho, viu? Ainda mais que eu trabalho num lugar que pode ser assaltado a qualquer hora, né? Quem não tem medo disso, né? Até quem não tem nem salário estão sequestrando, estão pegando. Eu nunca fui assaltado, eu ando sem medo. A gente vê muito ladrãozinho, muito pivete roubando e não pode fazer nada, porque é pivete. Se eu me sinto seguro em São Paulo, me sinto seguro em São Paulo. Eu não sei se nenhum bairro mais hoje de São Paulo é seguro, é considerado seguro, né? Eu acredito que não. Não me preocupo muito com violência, essas coisas. Eu já fui uma vez sequestrada por algumas horas, e me levaram no meu carro, aqui no bairro mesmo. Medo. É tipo você sair de casa e não saber se vai voltar, viu? O medo da violência. Estas pessoas estão na sede do Grupo Quixote, onde vão assistir o filme Brincadeira de Criança, de Lea Evanstein. É um assalto! Ah, moleque! Vai brincando, vai, você ainda vai acabar levando um tiro na cara. Que é isso, tio? Foi só um susto aí. Vai levar um chicletinho hoje? Senão vai me dar um trocado, né? Vou te dar uma porrada pelo susto que você me deu. Olha só, moleque. Aí eu não vejo que é você e acabo fazendo uma merda, tá vendo? Que maneiro, tio! Você achou? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver, tio. Para. Vai ver mais na minha mão que isso não é coisa pra ficar na mão de moleque. Vacilou, hein, tio? O que é isso, moleque? Devolve isso, moleque. Devolve isso, moleque. Não. Devolve isso, rapaz. Não tô brincando não, dá um trocado. Devolve isso aí, moleque. Vai, dá carteira. Que carteira? Dá um Devolve trocado, isso, senão você vai engolir uma pata de azeitona. Dá isso. Dá um trocado, tio. Porra, tio, só queria um trocado. Na verdade ficou uma coisa meio assim pra mim, a oportunidade faz o ladrão, entendeu? Acho que a intenção dele nunca foi atirar no cara. De repente nunca passou pela cabeça dele ter uma arma de verdade, tanto que ele tinha uma arma de brinquedo. Eu sempre achei que o filho da mãe, o bandido, era o cara da arma. Tanto é que ele cultua aquela arma, né? Ele fala pro menino quando ele mostra a arma com todo orgulho, ele fala, gostou? Sabe? Como se aquilo realmente fosse um objeto de sedução. Porque ela é atravessada por essa cultura louca, maluca que a gente vive, de fazer com que crianças e jovens sejam vítimas dessa sociedade. E por isso, algumas vezes, envolvidos também em violência ou na sociabilidade da rua, drogas, etc. Eu não tenho medo de uma arma. Eu tenho medo de quem está com ela. Porque a arma, se ela estiver quieta em lugar ninguém mexer, ela não vai atirar sozinha. Pra falar a verdade, eu nunca decidi entrar na situação. Eu sempre quis ficar fora dela, só que acabava entrando sem querer. Tipo, amigos, vamos roubar o carro. Não sei o que, vamos. Por adrenalina, não ganhava nada com aquilo. E esse caminho de procurar uma coisa melhor, isso eu já faço há um bom tempo que eu leio bastante, eu procuro me informar, estudar para mim conseguir alguma coisa melhor para mim. O filme, a ideia foi legal porque não é uma ficção, é uma coisa que acontece no dia a dia, talvez nesse momento esteja até acontecendo em algum lugar por aí. De onde vem o medo? O medo produz o quê? Porque assim, acho que tem um medo da rua, quando você é assaltado, te causa um medo mesmo, né? Tá? Chega te intimando. E o medo daqui é bem diferente, né? Porque você constrói um vínculo com a pessoa, então você acaba perdendo medo, porque você está conhecendo essa pessoa, né? Medo é você não ter controle sobre alguma coisa que vai acontecer com você que você não tem o que fazer. Acho que eu tive que esperar alguns medos, sim, cara. Um medo de confrontar com uma realidade que eu ainda não tinha vivido na minha vida, né? Eu nunca tive medo de trabalhar com essa população. Eles são os desconfiados por natureza. Eles não sabem, né? Chega aqui encaminhado para a liberdade, eles não explicam o que é.
A gente já chega aqui, não sabe se é clínica, se é internação, se é FEBEM, o que é aqui, né? A gente, quando convive e vê que a gente como a gente, né, com dificuldades, é o contrário. Aí você lembra que aquele garotinho já passou pela FEBEM ou que aquele garotinho mora num barraco. Perdi o medo, mas ainda tem, você tem uns receios. Chega adolescentes aqui que você fica com medo mesmo, que o cara como mandou não, mas intimidador, né, desafiador. Então você fica com um certo receio, medo. Às vezes você não sabe se o cara está entrando aqui dentro armado ou não, né? Então dá medo. Mas é mais fácil de lidar com esse medo daqui de dentro do que do medo lá de fora. Como é que se combate o medo? A. Morrendo de medo. B. Vivendo com medo. C. Se escondendo debaixo da cama ou D. Olhando debaixo da cama. O medo pode destruir muita coisa. Então enfrentar o medo pode ser um jeito de construir uma vida melhor. Casa 10 é um centro de defesa, né, que trabalha com a questão de direitos humanos e faz as atividades socioculturais que é para envolver os adolescentes da comunidade. Então, eles não são escolhidos, eles vêm para casa por iniciativa própria, né, ou vêm via judiciário. Antigamente eu pichava, e daí a polícia me pegou pichando e eu tive que vir aqui, né, cumprir um LA na Casa 10. E daí nisso eu descobri a oficina de grafite e tô até hoje na luta. A arma, a droga, nunca me mostrou caminho nenhum, tá ligado? Eu acredito na cultura, eu acredito na cultura popular, eu acredito na cultura brasileira, na autoestima, de levantar um centro social aqui na quebrada, de ter autoestima de muitas outras coisas que nunca tiveram. Qual o tamanho real do seu medo? Você pode torná-lo maior ou menor. A construção do medo está presente na nossa vida e não faz mal a ninguém ter cuidado para lidar com os vários sentimentos, pensamentos, desejos, emoções, lembranças que transformam esta relação diariamente. É a dimensão subjetiva que influencia diretamente a nossa vida e a forma com que vemos o mundo. Você pode não saber, mas tem gente pensando sobre isso. E faz toda a diferença. Muitas pessoas trabalharam para realizar este programa. Entre elas, tem quem tenha medo de barata, de injeção, de ser assaltado, de envelhecer a cabeça, de altura, de não realizar os sonhos, de lugares apertados, de ficar inválido, de ficar careca, de chuvas fortes, de sangue, de celulite e de morrer.